Eu fui atleta durante muitos anos da minha vida. Fui classificado para 4 campeonatos mundiais, ganhei muitas medalhas, fiquei em primeiro lugar no ranking brasileiro, fui campeão brasileiro e treinei muito. Na verdade, eu nadei muito, corri muito, pedalei muito, mas na prova mais importante da minha vida, que foi em Kona, no Havaí, onde eu fui classificado para o Ironman, o campeonato mundial do Ironman, aconteceu uma coisa impressionante na minha vida que eu quero contar. Mas antes de eu contar, veja esse vídeo aqui, que é um resumo do que estava sendo minha vida e o que ela se tornou, para que eu possa contar aonde eu cheguei. Eu quero que você entenda. Depois de tudo isso, então, vai eu lá para o Havaí. Eu e minha esposa. Desde a primeira prova que eu fiz na minha vida, minha esposa sempre estava do meu lado, me motivando, sempre gritando, vai amor, vai amor. Todas as provas, seja competição de natação, de ciclismo, travessia de lago, Ironman, triatlo, enfim, todas as provas, ela estava ali sempre, da primeira até a última que eu fiz, todas ela estava do meu lado, gritando, me apoiando, correndo atrás, dando informação, para que eu pudesse ter um bom êxito. Finalmente, eu conseguia o maior feito, fui classificado para a prova do Campeonato Mundial do Ironman no Havaí. De todos os atletas do mundo que conseguem essa vaga, apenas 2%. 98% dos atletas do mundo não conseguem a vaga. Estava eu lá no Havaí. Gente de todo mundo. E para quem não sabe, o Ironman, você nada 3,8 quilômetros em mar aberto. Eu nunca nadei menos de 4, porque eu sempre fazia uma barriga. Depois, você pega a sua bike, vai pedalar 180 quilômetros. Depois, você larga a bike, põe os tênis e vai correr 42 quilômetros, uma maratona. Esse é o Ironman. É o esporte praticado em um dia só, mais difícil do mundo. Estava eu lá no Havaí, animado para aquela prova, era uma vaga que eu queria, eu consegui, e meu lado sempre aquela mesma mulher, a minha esposa, gritando, vai amor, vai amor. Muito bem, deu a largada da prova, nadei, mais de 1 hora nadando sem parar no mar, sei, uma distância longa para dar 4 quilômetros de natação, né? Longe, voltava, saí, peguei minha bicicleta, esqueci meu Garmin, minha mulher correu para passar no lugar onde eu ia passar, correndo, me deu o Garmin, e eu pedalando, uma prova difícil demais. Eu lembro que uma subida foram 17 quilômetros. E um sol, um calor. E naquele dia disseram que foi o dia mais quente dos últimos 10 anos ali no Havaí. Estava insuportável o calor. Mas finalmente terminei 180 quilômetros, terminei a natação, o ciclismo e vai para a corrida. Me lembro quando eu pus o tênis, quando eu acabei de calçar o tênis, estava tão quente que eu joguei água gelada, assim, para refrescar meu pé. Porque o tênis ficou no sol, não estava insuportável. As pessoas, mesmo quem estava na sombra, corria para dentro de um carro ou para um quarto de hotel para ligar o ar-condicionado, tão quente que estava. E minha roupa, se eu passava um sal na roupa e parti para a corrida. E aquele sol, né, sei lá, era 2, 3 horas da tarde, eu não lembro exatamente o horário, saiu para correr. E correndo, corri ali meus 5 quilômetros, fui bem, 10 quilômetros, fui bem, 15 quilômetros, fui bem. No 18º quilômetro, já era subida, já comecei a ficar muito cansado. Chegou no 21º quilômetro, no quilômetro 21, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto. Os melhores atletas do mundo
Os profissionais, eu nunca fui profissional, deixar bem entendido, eu tinha 57 anos naquela época, eu era amador, nunca fui profissional, mas profissionais 30 anos mais novo que eu. Eu tinha 57, tinha muitos ali de 27, de 25, de 23, mais de 30 anos mais jovens do que eu. Se você pensar, competir com uma pessoa 3 anos, já faz uma diferença. Agora, 33 anos mais novo é uma baita diferença. E quando eu cheguei, atletas que eu pedi para tirar foto, porque era uma inspiração para minha vida. E aqueles homens ali, alguns chorando com a cãibra, gritando ali cãibra, ou desidratado, estava em uma ambulância dando soro na veia de algumas pessoas. E eu olhei aquilo, fiquei impressionado, parecia um campo de concentração. E eu estava muito cansado. E ali tinha uma mesa, laranja, água. Você fazer uma alimentação rápida, aí só pega e sai correndo, né? Você não para hora nenhuma. Você não para, eu, por exemplo, não paro nem para ir ao banheiro. Graças a Deus, nunca precisei parar. Se for xixi, a gente joga água por cima e continua. E eu peguei uma laranja assim e via que tanto de atleta, eu estava tão cansado, um sol para arrebentar. E eu peguei, olhei aquele pessoal, olhei para o meu cansaço, falei assim, não vale a pena, eu vou parar por aqui, vou desistir da prova. Eu comecei a buscar argumentos. Quando você quer desistir de alguma coisa, você fala, vou desistir. É a adesão emocional. Depois você começa a buscar argumentos para respaldar aquilo que você está no seu coração. E eu olhei e falei assim, os caras são melhores do que eu. Estão parando, estão tudo passando mal. São mais jovens do que eu. Mais experientes do que eu. Eles estão parando. Por que eu, com 57 anos de idade, não tenho tanta experiência, não sou tão jovem, não sou tão forte com eles, por que eu vou continuar? Eu estou muito exausto. Vale a pena eu correr um risco de vida? Estou colocando minha vida em risco por causa disso aqui? Comecei a fazer argumentos. Nunca, tinha mais de 10 anos, eu fiz, olha, só de meio Ironman eu fiz uns 10. Esse era o Ironman full. Nunca parei numa prova. Pela primeira vez na minha vida, eu parei. Comecei a andar, peguei um pedaço de laranja, comecei a chupar, eu fui andando devagarzinho. E na hora, eu só pensava nas pessoas, nos argumentos que eu precisava para que eu pudesse desistir do meu sonho de passar a linha de chegada no Havaí, em Kona, no campeonato mundial de Ironman, onde é só uma pequena parcela de atletas do mundo participa daquela prova. E quando eu falei do mundo, é gente do Japão, França, Inglaterra, Estados Unidos, ou seja, do mundo inteiro. E naquela hora, eu parei, imediatamente eu comecei a argumentar comigo mesmo. Puxa vida, minhas filhas, meus genros, meus netos estão no Brasil assistindo, eu parado aqui agora, falta 21 quilômetros de corrida. Minha esposa está desde 4h30 da manhã, acordada comigo, deve estar no pescoço até doendo, olhando na avenida que chegava, ver se eu aparecia lá e nada, não tinha notícia. Naquela hora, eu tomei a decisão que como isso me ajuda em toda a minha vida. Falei, quer saber? Se eu morrer, eu preciso de uma causa para mim morrer. Eu preciso acreditar em algo. Eu preciso fazer uma coisa que me dê tanto ânimo. Se eu morrer, eu vou morrer fazendo o que eu gostava. É como num campeonato de surf, eu vi um cara foi atacado em uma semana 2 vezes tubarão, e o cara perguntou para ele, vem cá, mas você não tem medo de tubarão? Ele falou, tenho, mas a minha vontade de surfar é maior do que o medo do tubarão. E naquele momento, eu pensei na minha esposa, na minha família, minhas filhas, minha esposa tantos anos me ajudando, e agora a gente viajou para outra parte do mundo, lá no Pacífico, lá pro lado perto do Japão, para aquele canto lá. E ela esperando e eu parado. Eu falei, não, eu vou continuar, vou correr. Peguei, mordi aquela laranja, pus na boca e vazei. E comecei a correr muito melhor do que nos primeiros 21 quilômetros. E faltava mais 21 para a minha linha de chegada. E eu comecei a correr. Eu tinha um vigor, porque eu tirei o meu foco daqueles que pararam, tirei os argumentos que eu usei na minha mente para justificar a minha parada e coloquei o meu foco na linha de chegada, na alegria de chegar. Eu coloquei o meu foco na minha esposa, que a vida toda gritava, vai amor, vai amor, vai amor. Eu falei, você vai estar lá gritando. E eu comecei a correr de uma forma, parecia que eu estava descansado. Brotou uma energia de dentro de mim. E eu quero, durante esse vídeo, falar 2 frases que eu aprendi que eu levo para a minha vida. A primeira frase eu vou falar agora. Essa frase diz o seguinte, se eu parar, eu já sei o que vai acontecer. Eu quero saber
o que vai acontecer se eu for até o final. E eu parti. Comecei a ultrapassar, a gente parando. Eu não olhava mais para quem estava parando. E continuei correndo. Os 21 quilômetros lá, 15, 18. E eu fui entrando na cidade de Kona. E já fui entrando e o povo batendo a mão. Good job! E as pessoas gritando para você e colocando a mão na rua. É uma festa muito linda. E quando eu entrei em Kona, eu falei assim, caraca, eu vou conseguir agora, falta 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Nem estou acreditando que eu vou conseguir, eu quase parei, não parei. Eu percebi que os 21 quilômetros eu corri por minha conta. Do 21 ou do 22 até os 42, eu corri por conta da minha esposa que estava esperando a minha família. Não corri por mim, corri por eles. E quando eu fui chegando, eu falei, e quando eu entrei na avenida, lá na frente, lá atrás, tava um LED, painel de LED, música, som, o povo, arquibancada, e a avenida da beira-mar, aquela festa linda. E eu já vi o barulho, já vi o som, eu falei, uau, agora eu vou ver minha esposa. Quem dera. Quando eu entrei na avenida, eu pensava que viria minha esposa lá na linha de chegada. Olha o que ela fez. Como uma boa pichadora, olha essa foto. Ela simplesmente pegou um giz, escreveu bem grande no asfalto tudo que ela sempre dizia para mim: vai, amor. Colocou a minha foto que ela imprimiu no papel, pôs o nome dela, das minhas filhas, das minhas netas, dos meus genros, todo mundo lá gritando, vai, amor. Quando eu vi aquilo, até hoje, eu já contei a história não sei quantas vezes, eu choro toda vez, porque não tem como me emocionar. Eu estava acabado, eu pensei em desistir. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Todos os atletas do mundo eram obrigados a passar por aquilo. E eu passei. E quando eu passei, fui chegando na linha de chegada, tem, sei lá, uns 50 metros antes, um tapete, e estava aquele tapete imenso, o povo dos dois lados, e eu queria ver onde estava minha esposa. Era a única torcedora que eu tinha ali por mim. Naquela hora, eu procurando de um lado e do outro, de repente ela gritou, amor, amor! E quando eu passei, tem um chipzinho no seu pé, e lá na frente o locutor já narra, Wilbert Golden Batista, from Brazil, you are Iron Man! E o povo aplaude, sua foto já aparece no telão, a bandeira do Brasil, uma coisa emocionante. E já tinha anunciado meu nome, eu estava no tapete, na linha de chegada, eu vi minha esposa. Amor! Eu abracei ela. Eu dei o beijo mais salgado que nós demos até hoje. Ela beijou na boca. Eu lembro que ela segurou no meu rosto, olhou dentro dos meus olhos e disse, eu tinha certeza que você não ia parar. Naquele momento, acho que só ela tinha certeza, eu não tinha. Mal sabia ela que eu já tinha decidido a parar. Mas eu não parei. E eu dei um beijo nela, acabei de chegar, aí vem muito bem organizado, vem um médico, a pessoa te entrega a medalha, pergunta se está precisando de alguma coisa, enfim, passei aquele momento lá, aí eu pedi para voltar, porque eu queria estar com ela. Nós nos abraçamos, ficamos muito felizes. No outro dia nós voltamos para esse lugar para tirar essa foto que eu mostrei para vocês. E aí eu encontro a segunda frase que eu levei para o resto da minha vida. A segunda frase foi, a dor é passageira, mas a glória, ela é eterna. E foi isso que eu vi. Até hoje eu estou contando essa história. Muitos lugares eu vou, conto essa história, como ela ajuda pessoas. Dizer que eu quase parei, mas por causa dela, eu corri os 21 quilômetros. E foi o melhor sacrifício que eu fiz em toda a minha vida. Se eu tivesse parado, eu não tinha essa história para contar. Se eu tivesse parado, eu não tinha essa medalha, esse troféu que eu tenho. Meu querido, minha querida, tá me ouvindo? Eu não sei que você está quase desistindo. Não pare, não. Talvez a sua esposa, seu marido, sei lá, alguém, não diz para você, vai, amor. Mas Deus está olhando para você lá do céu, dizendo, vai, amor. Não pare, não. Não pare, não. Às vezes vale a pena você tentar um pouco mais por sua família, quem sabe por seus pais, para sua esposa, para seu marido, para seus filhos, para alguém que você ama. Os 21 quilômetros, nunca mais eu vou esquecer dele. Foram decisivos na minha vida. E a melhor decisão que eu tomei foi não desistir e correr até a linha de chegada. Se você parar, você já sabe o que vai acontecer. Mas o que vai acontecer se você continuar? E lembre-se, por mais doído que seja,
A glória, ela é eterna e a dor é passageira. Pense sobre isso e que Deus te abençoe.